Galera, depois de 22 horas de gameplay aí, eu zerei o Resident Evil 9 Wrecking, né? Eu demorei pra mais tempo pra mim poder zerar esse jogo, né? Mais dias pra me zerar. Eu fui jogando ali aos poucos por causa do meu tempo, que é corrido, né? Questão do emprego, serviço, né? Chega em casa, família, dá atenção pra família, acaba que a gente fica meio apertado ali no quesito tempo, né? Eu fui uma das pessoas ali que trabalhou, juntou o dinheiro para poder comprar o jogo. E eu, como consumidor, né, eu tenho o total direito de reclamar e falar se eu não gostei de tal coisa, né? E eu vou falar muita coisa aqui que provavelmente vai ter muita gente aí que não vai concordar comigo. Mas eu vou falar a verdade, porque não adianta nada eu vir aqui para vocês e ficar mentindo, né? Eu tenho que ser sincero. E eu vou ser bem sério com vocês, esse jogo ele deixou muito a desejar pra mim, né, na minha opinião. Ele acabou se tornando um jogo ali da franquia que pra mim é um jogo mediano, né? E pra mim um jogo ele só se sustenta como um jogo excelente depois de meses depois. Passando ali meses ou até um ano depois ali, se ele ainda for um jogo muito bom, é porque ele cumpriu o papel dele. Porque tem muita gente que... Uma coisa que eu aprendi com o tempo é a fazer críticas, tecer críticas em relação a um filme, um jogo, né? Depois de demorar um tempo ali para ver como que ele se sai no quesito tempo. Porque tem muita coisa que lança hoje e muitas das vezes você vai tecer críticas muito, muito positivas, que aquilo ali é o melhor jogo da sua vida, é o melhor filme da sua vida por causa da emoção do momento, né? Do hype do momento. Mas depois de passar um tempo ali, você vê que não é tudo aquilo, entendeu? Mesma coisa foi com God of War Ragnarok, que quando lançou era o melhor jogo da saga God of War. Era o jogo ali que era o auge da franquia. Todo mundo emocionado, chorou com os momentos do jogo lá e tudo mais. E hoje o jogo não é lá essas coisas. Eu mesmo, pra mim, tipo assim, eu na época... Ele já não era lá essas coisas pra mim quando lançou. Mas depois a minha visão com ele só piorou. Mas teve muita gente que avaliou o jogo ali na emoção, entendeu? E o jogo era perfeito pra ele naquela época. Depois de alguns meses depois o jogo decaiu, entendeu? A mesma coisa com Resident Evil 9 Wrecking. Será se ele vai se sustentar como o melhor jogo da franquia, como eu vi algumas pessoas falarem depois de meses, né? Eu acho que não, porque sinceramente eu joguei, zerei o jogo, eu paguei, né? E pra mim ele se tornou um jogo mediano, e eu vou falar aqui o porquê. Primeiramente, eu acho um erro muito grave da Capcom de ficar introduzindo novos personagens, sendo que ela não deu um desfecho decente pros personagens já consolidados ali da franquia. A gente vai estar aí no Resident Evil 20, e ela não vai dar um desfecho pros personagens. Os personagens já estão tudo envelhecendo, já estão ficando velho e não dá um fim na... não que eu queira isso, né? Mas ela fica só enchendo linguiça e dando protagonismo para personagens que a gente nem conhece, que a gente não tem laço nenhum, mas nem deu um desfecho pros personagens anteriores, né? Por exemplo, nesse jogo agora tem a personagem Grace e ela é a protagonista do jogo. Entendeu? Pra você aí que pensou que ia passar horas e horas ali jogando com o Leon, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai, cara. Porque o jogo ele é da Grace com participação do Leon. Você passa, cara, sei lá, eu acho que uns 80%, uns 70% do jogo ali jogando com a Grace. Entendeu? E na minha opinião, eu não gostei da personagem, porque a personagem ela não conseguiu me cativar como um fã da franquia, entendeu? Eu comparo ela igual o Ethan. Tem muita gente que, o Ethan chorou lá quando o Ethan morreu e tudo mais, e eu tipo assim, eu fico pensando assim, cara, tipo, a gente nem criou um laço assim com o personagem e tudo mais. Teve gente que tava falando que a Grace é perfeita, que é isso, que é aquilo. Cara, tipo, ela só apareceu nesse jogo e não dá pra chegar e convencer a gente logo ali de cara, entendeu? Tipo, tem que trabalhar em cima do personagem, tem que desenvolver melhor o personagem, entendeu? Igual foi lá nos clássicos, o Leon, a Jill, a Claire, tipo assim, eles eram inexperientes, estavam descobrindo ali
E eles foram ganhando espaço deles. E agora é diferente, porque eles estão introduzindo personagens no meio de onde já tem personagens que já são consolidados. Para brigar pelo espaço ali com personagens que já estão consolidados na franquia. E eu acho isso errado, tem que dar um desfecho pros personagens. E o Resident Evil 9 é o seguinte, eu achei, cara, que tipo, as partes com a Grace eu não gostei, eu achei muito chato, né? A gente passa muito tempo de gameplay jogando com ela e eu achei isso um erro. A Capcom, na minha opinião, ela deu uma sacaneada ali nos trailers, porque no trailer você dá a entender que você vai jogar muito com o Leon, entendeu? Teve pessoas que falam, o Resident Evil 9 ele é bom porque ele estourou nas vendas, ele é um sucesso de vendas. Mas será por que ele foi um sucesso de vendas, cara? Porque muita gente comprou ali na pré-venda. E na pré-venda, as pessoas pensavam que iam jogar mais com Leon e aquela coisa, entendeu? Mas aí acabar que no final é realmente o que aparece ali na capa. É a Grace em destaque e o Leon de fundo. O Leon, ele tá ali com participação, cara. Pra ser bem sincero pra vocês, o jogo é da Grace. É da Grace. Você passa mais tempo jogando com ela, né? A Capcom, nos trailers, ela mostrou ali que seria mais com Leon e tudo mais. Aí os trechos ali com a Grace. E pra mim, isso que seria perfeito pro jogo, né? Ser mais intercalado ali entre Leon e Grace. Você joga um pouco com ela, depois aí joga um tempo ali de gameplay com ele, entendeu? Por exemplo, no começo do jogo começa tudo perfeito, cara. Você começa ali com a Grace, aí você tá ali, aquele suspense, aquele terror, você tá descobrindo ali, você entra numa casa lá onde tem uns assassinatos, uma coisa bem legal, sabe? Mas aí depois, tipo assim, você joga ali uns minutinhos ali com o Leon, aí depois o jogo, aí você volta pra Grace, aí depois mais uns minutinhos pro Leon, aí depois o jogo te taca 9 horas lá de gameplay lá com a Grace, né? Aí depois você joga ali mais 5 minutinhos com o Leon, mais 3 horas de gameplay com a Grace. Aí depois você joga lá, sei lá, umas 3 horas ali, 3, 4 horas ali com o Leon, aí depois volta pra Grace de novo, sabe? Tipo assim, eu achei isso, eu não gostei disso. Eu mesmo falo pra mim que Resident Evil 9, depois que eu zerar ele, eu não vou ter vontade nenhuma de jogar ele de novo, por causa da Grace, das partes com a Grace, né? Se tivesse como escolher ali, eu acho que eu vou até tentar depois deixar um save ali nas partes do Leon, pra eu jogar um pouquinho mais com ele e aproveitar, né? Porque eu paguei caro nesse jogo, né? Tipo assim, as partes com ele, pra mim, é bacana. E as partes com ela não é ruim, o problema é por causa que, tipo assim, é muito tempo com ela. Muito tempo. E nos primeiros momentos ali de gameplay com ela, é um jogo bacana. Tipo assim, o começo ali, ela entrando lá no local onde teve os assassinatos lá, ela no comecinho ali da mansão, que tem, tipo assim, você ainda tá descobrindo ali e tudo mais. Tem uma parte lá que eu achei interessante, que é a parte que a parte a fatídica parte lá do açougueiro, que ela transmite ali um horror, né? Um terror. Ele me lembrou até um pouco ali o The Evil Within, né? Uma parte ali que tem um bicho que tá cortando lá a carne lá, tipo açougueiro. O The Evil Within 1, né? E também tem uma parte que a Grace entra lá numa espécie de cozinha, não é cozinha, a sala ali de jantar, né? E tem um bocado de zumbi comendo umas pessoas em cima de uma mesa. Aí tem uma zumbi que tá no andar de cima que fica, tipo assim, cantando ópera. Uma coisa assim bem grotesca, os bichos comendo em cima e sangue pra tudo quanto é lado. Mas aí depois daquilo, cara, o jogo, tipo, fica o mesmo. Tipo assim, fica uma coisa... Fica muito tempo você preso ali com a Grace numa mansão. Aí a Capcom falou que ia ter não sei quantas... 1000 personalidades lá de zumbi lá diferente, que o zumbi ia ter comportamento diferente. E na verdade não, cara. Tipo, o zumbi tem o zumbi lá que fica apagando a luz, tem o cara lá que anda com o ferro lá que fica como é que é o nome, cara? Que fica
com aquele soro, né, do hospital lá e tudo mais. Tem a zumbi que canta, né, tem aqui que fica limpando o tempo. A parte que tinha a zumbi lá que ficava limpando lá o banheiro, eu achei legal também. Mas aí depois, tipo assim, você pode simplesmente, quando você ganha ali munição, você mata o zumbi tudinho e você fica andando na mansão vazia e fazendo um meio mundo de backtracking lá. Que tipo assim, nos jogos anteriores você fazia um backtrack, aí aparecia um inimigo diferente, apareceu, você pegava uma nova arma. E a Grace só tem 3 armas. Ela tem 2 pistolas, né? Ela 2 pistolas lá no jogo, e a Wrecking, né? Que é a arma que o Leon dá pra ela lá no jogo. Você só tem essas 3 armas e você, tipo, fica andando lá pela mansão, faz backtrack aqui, acolá, e é um vai e vem danado, e tipo assim, parece que não tá evoluindo, e fica aquela coisa maçante, repetitiva. E os zumbis que tipo, que tinham uma personalidade, já vai ficando repetitivo. Sabe, tipo assim, o jogo ele cumpre o papel dele ali no primeiro impacto, mas depois ele vai ficando maçante e repetitivo, entendeu? E você passa muito tempo com ela, cara. E teve uma parte, eu não vou mentir pra vocês, eu demorei muito tempo pra zerar também, porque eu tava desanimado de jogar as partes dela, né? Você passa muito tempo jogando com ela e tem umas horas que fica maçante. Eu tenho certeza que os jogadores que fossem jogar aí de novo e tivesse a opção de pular, eu não vou generalizar, né? Mas tivesse como pular a parte da Grace, pularia por a opção de querer jogar com o Leon, né? Eu acho que ficaria bem equilibrado se eles intercalassem melhor ali entre o Leon e a Grace, para não ficar aquela coisa maçante demais, entendeu? E depois de um bom tempo ali de gameplay com a Grace, depois de horas e horas com ela, aí eles colocam você pra jogar com o Leon, e essa parte com o Leon eu acho que eu passei dela em umas 3 horas e meia, 4 horas só, e depois já voltou pra Grace de novo, né? E mesmo assim eu achei a parte com o Leon, cara, tipo assim, meio repetitivo, não tem muito inimigo diferente. E outra, um erro muito grande desse Resident Evil, cara, tipo assim, a Capcom ela simplesmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Pegou inimigo dos jogos anteriores e colocou nesse agora, por exemplo, o Nemesis, o Licker, deixa eu ver o que mais. E sabe, tipo assim, o Mr. X fica reaproveitando inimigo, cara. E tem que ser criativo, né? Tem que criar coisas diferentes. Tem muita gente comparando esse jogo com Resident Evil 7. Mas na minha opinião, cara, Resident Evil 7 ele ainda é melhor do que esse Resident Evil, sabe por quê? Primeiro, tipo assim, Resident Evil 7 na época, aí a pessoa vai falar, o Resident Evil 7 ele não bateu as vendas, mas é porque o Resident Evil 7 ele se vendeu pelo jogo que ele é, não por personagem, porque o Resident Evil 9 ele se vendeu pelo Leon, essa é a verdade, entendeu? E quem é real, tipo assim, quem é muito fã ali da franquia, né? E quem é muito fã do Leon, que nem eu, entendeu? Eu sou muito fã do Leon. Por isso que eu comprei o jogo, né? O pessoal tava comparando ali com Resident Evil 7. Que não sei o que. O Ethan é um personagem vazio. Cara, realmente, o Ethan, ele é um personagem vazio. Entendeu? Ele é um personagem que pra mim ele não faz falta. Mas eu falo do Resident Evil 7 como um jogo. Foi um jogo inovador ali, os Baker, tipo assim, o foco do Resident Evil 7 não é nem o Ethan, na minha opinião, é os Baker, a família, entendeu? A família dos Baker. E é por isso que Resident Evil 7 pra mim ainda é melhor, por mais que tenha o Leon, por mais que a gameplay com o Leon eu achei legal, né? Ele pra mim não é um jogo que superou ali aí o pessoal vai falar, então cara, o Resident Evil 8 eu não gostei dele, não achei ele legal. Tipo, o Resident Evil 7 ele ainda cumpriu o papel dele ali, que era ser de terror, né?
E é que nem eu falei, pra mim o protagonismo do Resident Evil 7, já que tem muita gente aí que tá comparando o Resident Evil 7 com o Resident Evil 9, né, porque a gameplay é parecida ali da Grace, né. No Resident Evil 7 tem os Baker, que são interessantes, tem aquela DLC lá de como que começou ali, né, como que os Baker se infectaram, tanto que é legal, cara, tipo assim, a família Baker, ela é interessante. Nesse jogo do Resident Evil 9, cara, pra mim nada nele é interessante. Algumas coisinhas ali, algumas partes, tudo mais, né? Tem aquele Zeno lá, que é uma cópia do Wesker, né? Não é falado que ele é um clone, mas ele é uma cópia do Wesker. Tem um Mr. X, que já é de um jogo anterior. Aí tem o Nemesis, tem Licker. Sabe? Tipo assim, umas coisas que a gente quer ver coisa nova, cara. A gente quer ver coisa nova com os personagens já consolidados da franquia. Eu acho que isso seria perfeito, né? Mas ficar reaproveitando coisa, entendeu? Parece que, tipo assim, o jogo foi feito nas coxas, entendeu? O jogo em quesito técnico, ele é bom, entendeu? Ele, querendo ou não, por mais que eu não tenha gostado muito ali da parte da Grace por tempo, porque eu acho que a parte dela inicialmente ali é interessante pelo impacto ali, você tá entrando na mansão, aí você tá lá na cozinha lá, tem um bicho, o açougueiro lá, aí tem a parte da cozinha que quando eu vi pela primeira vez eu achei, nossa, que cena grotesca, né? Porque uma coisa que eu gostei muito nesse Resident Evil também, né? Que foi a questão de que ele tá bem grotesco. Onde cai sangue, o sangue fica lá. E o cenário, tem hora que falta é ficar pintado de tanto sangue, né? Mas aí você entra ali na sala de jantar ali, tem um zumbi comendo ali, aquela coisa, sabe? Bem grotesca. Ou o próprio início também, quando ela tá andando pela rua ali, que ela vai entrar dentro do local lá. O início também, que o Leon ali andando no meio da cidade, tipo assim, as pessoas começam a se infectar. Sabe, o começo pra mim, ele te dá um gostinho mesmo assim do que poderia ser esse jogo. Mas depois ele vai ficando maçante, cara. Pra mim, tipo, depois fica uma coisa sem graça. Com o Leon lá, depois você luta contra um aranha gigante lá. Eu sinceramente eu achei uma coisa assim, meio, sei lá, meio sem graça, sabe? Tipo, do nada uma aranha gigante. Aí depois, quando é mais lá pro final do jogo, uma planta gigante, que inclusive são tudo muito fácil de derrotar, né? Você luta contra o Mr. X lá, muito fácil também de derrotar o Mr. X, porque o Leon, o Mr. X, ele era interessante no jogo anterior, porque o Leon ainda tava no início e dava medo, né, o Mr. X, mas agora o Leon, ele dá parry em tudo, né? Tem até um vídeo aí na internet do Leon dando um parry no Mr. X jogando um carro e o Leon dá um parry, né? Mas eu achei um erro grande demais, sabe? Da Capcom deixar muito tempo de tela pra Grace. E também, tipo, ficar reaproveitando inimigo. E os inimigos lá que o Leon enfrenta também é repetitivo, entendeu? Tipo assim, o zumbi que o Leon, né, luta contra eles é repetitivo. E tem outra coisa também, cara, que tipo assim, não fez sentido nenhum pra mim, cara. Raccoon City, ela você tá andando em Raccoon City, parece que você tá andando no mundo de The Last of Us. Tipo assim, o cenário é apocalíptico, mas não é destruído 100%. Se você pegar no final do Resident Evil 3 clássico, o jogo original, né? Porque eu não joguei o Resident Evil 3 Remake, não tenho vontade nenhuma de jogar. Eu zerei o clássico, porque o clássico, o remake foi cortado muitas partes ali, né? Se você for pegar o final do Resident Evil 3 Remake, tem a explosão lá da bomba, que tipo assim, só mostra uma explosão lá, e é uma coisa assim, bem sem graça. Eu tava analisando o final do Resident Evil 3, a explosão da bomba, e a bomba simplesmente devasta tudo, cara. Sabe como é que ela bota tudo abaixo? Ela foi uma bomba pra botar fim na praga dos zumbis ali, né? No vírus, tudo que tinha pela frente. Nos monstros, zumbi, tudo que tinha no Raccoon City foi tudo pra vala.
entendeu? Inclusive eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo pra vocês. Ela devasta tudo, cara, derruba os prédios, derruba, dá pra ver que lança os carros longe, o zumbi e tudo mais. Mas você lá no Resident Evil 9, você vai lá no Raccoon City com o Leon, tá tudo, quase tudo de pé. Tem prédio lá que parece que tá intacto, cara, só envelheceu com o tempo, tá intacto, a RPD, tipo assim, quebrou, tem uma lajezinha ali que tá quebrado, o teto tá aberto, tá quebrado lá, tem algumas coisas ali que tá quebrado, mas a cidade tá praticamente inteira. Não faz sentido isso pra mim, cara, porque tipo, a bomba ela devastou tudo, e sinceramente seria melhor se eles respeitassem o clássico, né? Beleza, voltou lá em Raccoon City, aí tem uns, tipo assim, uma ideia, né? Voltou lá em Raccoon City e tem uns loucos lá, uns doidos lá que fizeram alguma coisa lá no subterrâneo, ou estão tentando construir alguma coisa lá, ou estavam reconstruindo Raccoon City. Não sei, cara, inventasse alguma coisa, mas você chega lá, é como se a bomba tivesse vencida ou não tivesse funcionado direito, porque não devastou quase nada, cara. A cidade tá quase toda de pé, entendeu? E isso pra mim não fez sentido nesse jogo. E a luta final também contra o Zeno, que ele vira... Que o nome do cara é Zeno. Que ele vira o Nemesis, cara. Tipo, sinceramente eu acho assim que esse negócio de ficar reaproveitando inimigo... Resident Evil, ele tinha que trazer inovação e trazer os personagens clássicos, entendeu? Dar um desfecho decente. Aí você vai falar, mas não vai ser mais terror e tudo mais. Cara, já tem muito tempo que Resident Evil não é um jogo mais de terror, entendeu? Eu acho que eles ficar terror pra Resident Evil só funciona se trazer personagens novos e ficar trazendo personagens novos sem finalizar a história dos personagens clássicos é um erro, entendeu? Resident Evil 7 ele funcionou ali pra mim, né? Mas só que ele já foi um jogo ali que teve o Ethan como protagonista, mas o Ethan já teve o desfecho dele, né? E pra mim ele foi interessante ali, mas aí agora ficar botando mais e mais personagens como protagonista pra tentar voltar às origens do terror, pra mim já vai ficar uma coisa saturada, porque eles já fizeram isso ali no Resident Evil 7, entendeu? Eles trouxeram essa inovação ali no jogo, aí agora ficar tentando isso de novo, entendeu? Por que eles não pegam lá, por exemplo, a Rebecca Chambers ali do Resident Evil Zero, né? E tenta fazer um jogo mais puxado pro terror com ela, porque ela não é tipo assim uma super soldada igual os outros, né? Tenta fazer um jogo investigativo com ela, alguma coisa, ou uma coisa ali envolvendo um parente de um personagem já consolidado da franquia, num local isolado, entendeu? Tipo assim, uma coisa longe, porque se tiver o Leon ali perto, ou o Chris e tudo mais ali, não vai ter terror, cara, entendeu? Por exemplo, Resident Evil 9 não tem terror, porque tipo, tem um Leon no jogo, entendeu? Por mais que tenha a Grace ali, né, pra eles tentar colocar o terror, mas pra mim não funciona, e vira um jogo maçante, vira um jogo repetitivo. Tem alguns momentos ali que é de horror, né, mas não é um jogo que pra mim não deu medo, não deu medo. E no final do jogo deu a entender ali, né, tem várias pessoas que tá fazendo teoria que a gente pode ter... falavam que esse seria o último jogo do Leon, e eu acho que não, porque não tem cabimento a Capcom deixar o Leon assim, né? Tipo, tem uma teoria de que o Leon tá casado. Cara, eu tô todo fã, tinha vontade que o Leon ficasse com a Ada, entendeu? Não custa nada a Capcom tentar, tipo, fazer alguma coisa ali com que eles fiquem juntos. Ou na segunda opção a Claire, né? Sei lá, tipo assim, dá um desfecho decente pro Leon, né? Porque ele é um personagem muito amado. Mas a Capcom não, quer ficar trazendo personagem novo e introduzindo personagem novo e tentando enfiar a goela abaixo pra gente gostar ali do personagem, mas não é assim, cara, dá um desfecho pros personagens clássicos. No final dá a entender que a gente vai ter, né, um jogo ali do Leon com o Chris,
E tomara, né? Porque, cara, tipo, já tem filme, né? Dos dois juntos, né? E eu acho que um jogo dos dois seria muito massa, né? E claro que sem virar. Assim, a gente já pode esperar que vire vai ser um jogo de ação, né? Porque não tem como. Leon e Chris juntos, né? Um socador de pedra e o Jedi. Não tem como não ser um jogo de ação, mas que não vire um Resident Evil 6, né? Usando tanque de guerra lá sei lá, canhão e aquela coisa parece mais um Call of Duty, né? Tomara que se eles for para trazer um jogo do Leon com o Chris seja um jogo balanceado ali no estilo Resident Evil 4, né? O remake. E cara, é isso aí. O jogo, ele, sinceramente, eu paguei o jogo, eu joguei o jogo, eu senti ali na pele, né, o jogo em si. E pra ser bem sério pra vocês, o jogo ele não me agradou, não gostei por causa do ritmo dele, pra mim que foi maçante demais, entendeu? Por causa dessa personagem. Eu já tava nas últimas que toda vez que voltava pra Grace eu falava, ah não, cara, jogar com essa personagem de novo. Eu passei 9 horas de gameplay jogando ali com a Grace. E depois eu falei assim, cara, quando sair dessa personagem e entrar pro Leon, tomara que o jogo me taque assim, umas 6, 7 horas de gameplay com ele diretão pra valer a pena o dinheiro que eu paguei nesse jogo, que foi por causa dele, né? Eu não tinha nada, eu não sou contra ter as partes ali da Grace, mas o problema é o tempo de tela. Mas quando foi pro Leon pra jogar com o Leon ali, só umas 3 horinhas e pouco ali de gameplay, eu falei, só isso, cara. Só isso, eu queria jogar um pouco mais, eu queria que tivesse mais inimigos ali, tudo mais, inimigos diferentes, aquela coisa. Não, fica uma coisa repetitiva, os inimigos repetitivos, e sinceramente fica uma coisa maçante. Muita gente tá avaliando esse jogo com o hype do momento, né, com a emoção. Faz que nem eu falei, vamos ver se esse jogo... Se esse jogo, a qualidade que as pessoas estão dizendo pra ele vai se sustentar daqui a 6 meses. Se passar esses 6 meses ou até um ano aí e as pessoas falar que esse jogo é o melhor da franquia, ou que esse jogo ele é lá no auge, é porque o jogo cumpriu com o papel dele, né? Mas pra mim, ele hoje, atualmente, pra mim ele é uma decepção. Eu não gostei do jogo e eu espero que a Capcom dê um desfecho decente aí pro Leon e pros personagens clássicos e pare de ficar enfiando goela abaixo de personagens novos. A gente quer ver o desfecho com os personagens clássicos, entendeu? Aí já tem pessoa, eu queria um jogo novo com a Grace. Cara, sério mesmo? Sério mesmo que tu quer outro jogo com a Grace e não com a Jill, com a Claire ou com o Chris? Não, cara, tipo assim, que nem... O Resident Evil 9, pra mim, ele só serviu pra uma coisa, pra me deixar animado pro próximo jogo, que pode ser do Leon e do Chris, que é o que eu mais quero, né? Porque o jogo em si, pra mim, é um jogo bem meia boca, bem mediano. Desculpe aí pra vocês, essa é a minha opinião, né? Eu não sou obrigado a vir aqui e falar pra vocês, mentir pra vocês, falar que eu amei o jogo, que isso, que aquilo. Por mais que eu goste muito do Leon fez parte da minha infância, eu não vou aqui passar pano, entendeu? E também, cara, uma coisa que eu percebi muito nesse jogo, os personagens não correm, cara. Os personagens são muito lentos. O Leon, cara, tipo, ele tá 1 ano pra carregar, tipo assim, ele tem um snipe, o cara é 1 ano pra carregar snipe, mano, tipo assim, o cara, vocês lembram como é que era ele lá no Resident Evil 4, né, ainda, pelo menos o jogo dava a opção de você melhorar a velocidade de recarga da arma. O Leon, ele carrega a arma com estilo, com rápido, aqui no jogo ele vai carregar a snipe, ele vai bem assim, ó, coloca 1 bala, 2 balas, 3 balas, 4 balas. Tipo assim, o cara experiente que nem o Leon, mano. Tipo assim, o cara, no final lá, quando ele dá o tiro com a Reckon lá naquela paredona de carne lá. Ele roda a arma assim, faz uns pirocóptero lá com a arma lá. O cara é todo habilidoso, mas tá demorando 1 ano pra carregar a arma. Tem o início do jogo lá também, lá, que ele deixa a enfermeira morrer, que é aquela cena ali pra mim não fez sentido nenhum. Teve muita gente que falou, é porque ele tá de saco cheio, que ele tá isso, que é aquilo... Dali pro final do jogo o cara tá se lamentando por não ter conseguido salvar pessoas. Tem um flashback lá com aquele carinha do colete amarelo lá
do que aparece no Resident Evil 2 lá, que ele não consegue, parece que ele não consegue, se eu não vou lembrar que é o certo. Ele não consegue salvar o cara lá e aí ele fica se sentindo mal. Aí o cara, a pessoa vai me meter que o Leon não se importa mais com civis. No Resident Evil 6, que ele vê ali alguns civis ali sendo mortos ali. E ele tenta correr lá pra fora, lá pra ajudar. A Helena fala que não tem mais o que fazer. Ele fica super mal. Cara, tipo assim, a pessoa falar que o Leon não se importa, mas é como se ela não conhecesse o personagem, entendeu? E o jogo, ele tem, assim, ele já é um jogo mediano, ele tem os deslizes dele ali, né, que pra mim não faz sentido nenhum. E é isso aí, cara, essa é a minha opinião sobre o jogo. Pra mim ele é um jogo bem mediano, bem meia boca, né, eu, sinceramente, esse jogo aí, ele serviu só pra me dar hype pra um novo jogo, porque como um jogo, eu vou ser meio sério pra vocês, ele não é um jogo ruim, ele tem gráfico bonito, e uma coisa também que uma crítica minha em relação à trilha sonora. O que tá acontecendo com os jogos hoje em dia, cara? Que, tipo assim, as trilhas sonoras parece que estão muito retraídas, estão muito baixa, tipo assim, antigamente, você pega os Resident Evil clássicos, jogos antigamente, eles tinham uma trilha sonora marcante, aquela coisa, sabe? Hoje, tipo assim, pra você ouvir bem uma trilha sonora de um jogo, você tem que usar um headphone, entendeu? Eu tenho umas caixinhas de som aqui pra jogar na TV, as caixinhas altas e mesmo assim quase não tem trilha sonora, cara. Nos jogos de hoje em dia tá complicado, tipo assim, avaliar a trilha sonora, né? Eu tenho que botar um headphone. Antigamente, tipo, lá no Resident Evil 4, lá você entrar numa parte, aparecia os ganados e já tinha aquela trilha sonora marcante daquela parte, entendeu? Ou no Resident Evil 2 clássico, nos clássicos que sempre ficava tocando uma música na RPD, lá quando você tá dentro da RPD ou na Save Room, né? Sabe? Parece que tá deixando a desejar a trilha sonora dos jogos hoje em dia. Eles pegam a música e mudam a identidade dela, por exemplo, a música lá da RPD, né? A OST da RPD lá que fica tocando. Eles fizeram a versão dela atualizada ali, mas ela fica tipo assim, ela toca um pouquinho e dá uma paradinha. Aí depois dá umas notas, dá uma paradinha, sabe? Não é aquela coisa que tem um ritmo ali igual do clássico, aquela coisa que impregna mesmo na cabeça e você decora as notas da trilha sonora, né? E é isso aí, cara. Essa é a minha opinião. Eu já tô enrolando muito aqui o vídeo, eu vou pensando aqui, vou falando. Meus vídeos não tem roteiro aqui, eu já vou falando aqui na lata aqui o que eu achei, né? Pra mim é um jogo aí que depois que eu zerei agora, eu não tenho mais vontade de voltar a jogar ele, cara, pra ser bem sério pra vocês. E eu espero que num próximo jogo aí a Capcom não erre de novo, cara. Eu acho que, tipo, o erro deles foi deixar muito tempo com a Grace, com a personagem Grace, né? E não dar um pouco mais de tempo ali de tela com o Leon, não botar mais inimigos diferentes ali, né? Inovadores e sabe, tipo assim, uma coisa nova. E é isso aí, galera. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E se vocês for comprar aí, saibam que o jogo é da Grace com participação do Leon.